1. Posto que nos propusemos considerar qual a forma de comunidade política, isto é, a forma que é melhor para os que são capazes de viver do modo mais conforme possível ao que desejam, devemos examinar também as outras constituições, não só as que vigoram atualmente em certas cidades com reputação de bem governadas, mas também propostas por pensadores e consideradas meritórias. O nosso propósito consiste em ver o que está correto e útil, evitando dar a impressão de que a nossa procura seja o resultado do desejo de ser inteligente a todo custo. Estamos em crer que enveredamos por este tipo de investigação, porque as constituições já existentes não são de boa qualidade. Devemos começar esta pesquisa pelo início natural. Ou todos os cidadãos partilham todas as coisas ou nenhumas, ou partilham algumas coisas e outras não. É claramente impossível que nada compartilhem, já que a cidade é uma forma de comunidade e os cidadãos partilham o território. Cada cidade tem o seu território e os cidadãos são participantes de uma mesma cidade. Mas na cidade que nos propomos administrar da melhor maneira possível, será melhor que tudo seja em comum ou será preferível partilhar umas coisas e outras não? É de fato possível para os cidadãos compartilhar filhos, mulheres e bens, como na República de Platão, obra em que Sócrates diz que devem ser comuns os filhos, as mulheres e a propriedade. Nesta questão, será preferível a situação atual ou a que seria conforme a regulamentação descrita na República? 2. Que as mulheres pertençam em comum a todos suscita muitas dificuldades. Embora a causa de Sócrates reclamar legislação neste sentido não decorra forçosamente dos seus argumentos. Aliás, para o fim que atribui à cidade, é insustentável a comunidade de mulheres, tal como descrita no diálogo, e nada estabelece sobre como se deveria interpretá-la. Refiro-me à afirmação de que, para toda a cidade, a maior unidade possível é o maior dos bens. Princípio mantido por Sócrates. Todavia, é evidente que uma cidade que se torna cada vez mais unitária deixaria de ser cidade. Uma cidade é, por natureza, uma pluralidade e, ao tornar-se ainda mais unitária, passará de cidade a casa, e de casa a homem individual, já que podemos afirmar que a casa é mais unitária do que a cidade, e o indivíduo mais do que a casa. Assim, mesmo que alguém pudesse conseguir isto, não o deveria fazer, dado que destruiria a cidade. Por outro lado, não só a cidade consiste numa pluralidade de indivíduos, como estes também diferem em espécie. Uma cidade não nasce de indivíduos idênticos. Uma cidade e uma aliança militar são diferentes. Na aliança, o importante é a quantidade de membros, mesmo se forem todos da mesma espécie. A finalidade natural de uma aliança é a assistência mútua. É como um peso que faz descer o prato da balança. É pela mesma característica que cidade e povo diferem, na medida em que a população da cidade vive agregada em aldeias, e não à maneira dos arcádios. Os elementos que constituem uma cidade têm que diferir em espécie, pelo que a igualdade na reciprocidade é a salvaguarda das cidades, tal como já foi referido na Ética, já que isto tem que ocorrer entre indivíduos livres e iguais. Não é possível que todos governem simultaneamente, mas apenas por períodos anuais.
ou conforme qualquer outra ordenação ou sucessão. É assim que chega a suceder todos governarem, tal como se sapateiros e carpinteiros trocassem de ofício entre si, em vez de permanecerem sempre sapateiros e carpinteiros. Ora, é evidentemente preferível que na comunidade política governem sempre os mesmos, se isso for possível. Mas nos casos em que não for possível, por todos serem naturalmente iguais, é justo também que todos participem do governo, quer este seja bom ou corrupto. Estaremos perante uma imitação desta permanência, quando os iguais transmitem o poder uns aos outros, e passam a ser semelhantes quando abandonam o cargo. É assim que, alternadamente, uns governam e outros são governados, como se uns tornassem nos outros. Do mesmo modo, entre os governantes, uns ocupam uma função e outros outras. É por isso, claro, que nesta perspectiva, uma cidade não é naturalmente unitária, como alguns dizem. O que dizem ser o maior bem das cidades é o que as destrói, porquanto o bem de cada coisa é o que a conserva. Também, noutra perspectiva, se nota que tentar unificar absolutamente a cidade não é certamente o melhor procedimento. Uma casa é mais autossuficiente do que um indivíduo, a cidade mais do que a casa, e uma cidade apenas existirá quando a comunidade atingir um quantitativo suficiente. Portanto, se é preferível o mais autossuficiente, também deve preferir-se o menos unitário ao mais unitário. 3. Mas mesmo admitindo que a cidade seja o mais unitária possível, a prova desta unidade não fica estabelecida pelas expressões de todos os que dizem simultaneamente: isto é meu e isto não é meu. Afirmações que, segundo Sócrates, são uma indicação da cidade ser completamente una. Com efeito, a palavra todos tem dois sentidos. Se todos significa cada um em particular, talvez nos aproximemos mais do que Sócrates pretendia, pois então cada um chamaria a mesma criança o seu próprio filho e a mesma mulher a sua própria esposa, sucedendo o mesmo com a propriedade e tudo o mais. Mas na realidade, não o diriam com esta acepção os que, possuindo esposas e filhos comuns, utilizam o termo todos para designar a coletividade e não cada um deles em particular. O mesmo acontecendo em relação aos bens que pertencem a todos coletivamente, mas não a cada um individualmente. Assim, é manifesto que o termo todos contém um equívoco, tal como todos os termos ambos ímpares pares, devido ao seu duplo sentido, geram raciocínios contraditórios nas argumentações. Por muito belo que pareça que todos chamem meu ao mesmo objeto, é impossível e não conduz, de modo algum, à concórdia. Por outro lado, esta fórmula apresenta uma outra dificuldade. Quanto mais uma coisa é comum a um maior número, menos cuidado recebe. Cada um preocupa-se, sobretudo, com o que é seu. Quanto ao que é comum, preocupa-se menos, ou apenas na medida do seu interesse particular. Aliás, desleixa-se ainda mais ao pensar que outros cuidam dessas coisas. É o que sucede quando, nos deveres domésticos, o maior número de criados serve pior do que o menor número. Ou então, se cada cidadão chegasse a ter 1000 filhos, tais filhos não lhe pertenceriam exclusivamente, mas qualquer um seria igualmente filho de outro qualquer. Em consequência, todos os pais menosprezariam todos os filhos. Ademais, cada um dos cidadãos, ao chamar meu ao filho próspero ou desgraçado,
apenas se lhe refere na medida em que a criança é uma fração do número total. Dirá meu filho ou filho de fulano, entendendo por fulano cada um dos 1000 cidadãos, ou de todos os que constituem a cidade, seja qual for o seu número, e mesmo nisto permanece inseguro, porquanto não pode saber quem teve um filho ou se este sobreviveu, uma vez nascido. Afinal, qual o melhor modo de utilizar o termo meu? A maneira dos 2 ou 10.000 cidadãos que utilizam o termo, referindo-se ao mesmo? Ou a maneira dos que utilizam correntemente o termo nas cidades? Deste modo, ao mesmo indivíduo a que um homem chama seu filho, outro chama seu irmão, outro ainda seu primo, ou outro nome derivado de laços de parentesco, de sangue, de afinidade, de aliança, contraídos por si próprio ou pelos parentes próximos. Além destes laços, a um indivíduo pode dar-se ainda o nome de companheiro de frátria ou de tribo. Por tudo isto, se vê que é preferível ser-se primo verdadeiro de alguém do que seu filho à maneira platônica. Ainda assim, não é possível evitar que alguns conjecturem que certas pessoas são os seus próprios irmãos, filhos, pais ou mães. Acreditam que as parecenças são prova das relações de parentesco entre pais e filhos. É isto que acontece conforme relatos dos que viajam pelo mundo, afirmando que certos povos do sul da Líbia têm as mulheres em comum, e que mesmo assim distinguem pelas parecenças os filhos que lhes pertencem. E há mesmo mulheres e fêmeas de outras espécies, animais, cavalos e bois, com uma tendência natural para gerar crias semelhantes aos seus progenitores, tal como sucedeu com a égua chamada Justa, de Farsália. 4. Eis outros exemplos de desvantagens difíceis de evitar por aqueles que formam este tipo de comunidade: ofensas, homicídios voluntários e involuntários, contendas e afrontas, crimes que nunca são toleráveis quando cometidos contra pai, mãe ou familiares próximos, como seriam se cometidos contra estranhos. Aliás, é forçoso que estes crimes sejam mais frequentes quando os pais não se conhecem. Uma vez consumados, só existe possibilidade de castigo caso os pais sejam conhecidos. Se o parentesco for desconhecido, não é possível qualquer expiação. É também absurdo que, tendo estabelecido a comunidade de filhos, proíba as relações entre amantes, mas não proíba o amor, nem outras práticas de intimidade entre pai e filho, práticas que são de um impudor extremo, porquanto nestes casos o próprio amor é já condenável. É também absurdo que proíba as relações carnais nestes casos, pela única razão de suscitarem um prazer demasiado violento, sem que dê qualquer importância ao fato de se tratar de relações entre pai ou filho ou entre irmãos. A comunidade de mulheres e filhos parece mais útil aos lavradores do que aos guardiães. Com efeito, se as mulheres e os filhos são em comum, pouco afeto haverá entre eles, sendo que o afeto entre os governados é necessário para que permaneçam obedientes e não se insubordinem. De um modo geral, a legislação da República produz necessariamente resultados contrários aos que uma legislação corretamente estabelecida deveria criar, e também contrários à razão que move Sócrates a acreditar na necessidade de tais disposições relativas a mulheres e filhos. Acreditamos que a amizade
é o maior dos bens para as cidades. Portanto, pode ser o melhor meio de evitar revoltas. Ora, Sócrates preza acima de tudo a unidade da cidade. E como ele próprio diz, esta unidade é produto da amizade, comparável à amizade descrita por Aristófanes nos discursos sobre o amor. Como sabemos, quando afirma que os amantes, devido ao amor veemente, desejam fundir-se e tornar-se ambos num só, em vez de dois. Nesta circunstância, necessariamente, desaparecem ambos, ou pelo menos um. Pelo contrário, com o tipo de comunidade da República, a amizade dilui-se forçosamente, porque um pai não pode dizer meu filho, nem um filho, meu pai. Assim, como fica imperceptível um pouco de doce misturado numa grande porção de água, também se diluem as relações de parentesco implicadas por aqueles termos. Em tal regime, também, não é necessário que um pai cuide dos filhos, nem que um filho olhe pelo seu pai, nem os irmãos pelos irmãos. Existem duas coisas que fazem com que os seres humanos sintam solicitude e amizade exclusivas: a propriedade e a afeição. Ora, nenhum destes móveis ocorre nos que vivem no regime referido. Um outro ponto é que a mobilidade da prole, nascida dos lavradores e dos artesãos, constituiria um grande embaraço para a classe dos guardiães, e inversamente desta para a classe dos lavradores e dos artesãos. Como proceder neste caso? Aqueles que cedem e transferem os filhos têm que saber que filhos entregam e a quem. Mais uma vez, as desordens atrás referidas, ofensas, amores ilícitos e homicídios, serão mais frequentes nestas condições, após terem sido entregues a cidadãos de outras classes, os guardiães, confiados a outros cidadãos, e os cidadãos de outras classes que vivem como guardas. Não chamarão os demais irmãos, filhos, pais ou mães, nem procurarão evitar as ações ilícitas, por consideração para com o parentesco. Estas são as nossas considerações acerca das comunidades de mulheres e de filhos. 5. Temos que considerar agora que tipo de propriedade devemos instituir para os que se propõem viver no melhor regime. Deverá a propriedade ser comum ou não? Esta questão pode ser considerada independentemente da legislação acerca das mulheres e dos filhos. Eu explico-me. Em relação à propriedade, e mesmo considerando que é hoje corrente em todas as cidades que mulheres e filhos não sejam comuns, será melhor que a propriedade seja de algum modo comunitária, bem como o seu uso. Por exemplo, será melhor que os lotes de terra sejam separados, embora o seu fruto possa ser posto em comum para consumo, como fazem alguns povos? Ou pelo contrário, a terra deve ser propriedade comum e cultivada em comum, sendo os frutos distribuídos de acordo com as necessidades de cada um. Esta também é uma prática comum que se diz existir entre certos povos bárbaros? Ou deveriam os lotes de terra e os frutos ser ambos comuns? O problema seria diferente e mais fácil de resolver se os que trabalham a terra formassem uma classe distinta dos proprietários do solo. Mas, quando os trabalhadores cultivam para seu próprio benefício, a questão da propriedade origina muitas dificuldades. Se, com efeito, os benefícios e o trabalho não forem repartidos de modo igual, surgirão necessariamente reclamações contra os que aproveitam e recebem muito, em troca de pouco trabalho,
por parte dos que recebem menos, mas trabalham mais. De uma maneira geral, é difícil viver em comum e partilhar todas as coisas humanas, particularmente em questões como estas. Um exemplo flagrante é a comunidade que se forma entre companheiros de viagem. Na maior parte dos casos, surgem divergências por razões fúteis e desentendimentos por coisa de nada. Do mesmo modo, entramos em conflito com os empregados de que mais carecemos para as atividades cotidianas. Estas e outras dificuldades semelhantes resultam da propriedade em comum. O regime atual, aperfeiçoado por costumes e regulado por leis justas, seria muito superior, porque ofereceria as vantagens de ambos, quero dizer, as vantagens da propriedade comum e as da propriedade privada. Com efeito, a propriedade deve ser, até certo ponto, comum, mas de um modo geral, privada. Assim, a separação dos interesses não conduzirá a reclamações recíprocas e alcançará melhores resultados, porque cada um se dedicará ao que lhe é próprio. Por outro lado, e segundo o provérbio, a virtude fará que, quanto ao uso da propriedade, os bens dos amigos sejam comuns. nos nossos dias, este regime de propriedade encontra-se de modo incipiente em algumas cidades, pelo que nada tem de impraticável. Vemos mesmo que, sobretudo, nas cidades bem administradas, já existe pelo que é viável. É que, embora cada indivíduo tenha a sua propriedade privada, ele disponibiliza para os amigos alguns dos seus bens e usufrui dos outros em comum. Por exemplo, em Esparta, todos utilizam os escravos uns dos outros, praticamente como se fossem seus, e o mesmo fazem com os cavalos e os cães. E se necessitam de alguma coisa durante uma viagem, serve-se das provisões das terras por onde vão passando. É claramente preferível que a propriedade seja privada, mas que a sua utilização seja comum. Cabe ao legislador definir o modo específico de conseguir isso. Além disso, no que se refere ao prazer, não há palavras para exprimir a importância de considerar uma coisa como sua. Não é vão que cada um goste de si próprio. Pelo contrário, é uma coisa natural. O egoísmo é justamente condenável, embora o egoísmo não consista em amar-se a si próprio, mas em amar-se mais do que se deveria, tal como no caso do amor ao dinheiro, porque todos gostam, com certeza, de coisas deste tipo. Por outro lado, é um grande prazer ajudar e obsequiar os amigos, estrangeiros e companheiros, e isto só é possível se a propriedade for privada. Na verdade, estes prazeres são impossíveis se a cidade se unificar demasiado, e além disso, anula-se manifestamente a possibilidade de exercitar duas virtudes. A temperança em relação às mulheres é uma bela ação, abster-se, por continência, da mulher de outrem. E a liberdade, no que respeita à propriedade. Ninguém será capaz de se revelar generoso nem ser liberal, se não exercitar a liberdade mediante a utilização de bens que possui. A legislação platônica, portanto, poderia parecer sedutora e filantrópica. Quem a escutar, acolhe-a com benevolência, pensando que dela resultará uma maravilhosa amizade de todos para com todos, em particular, quando atribui a causa de todos os males que existem atualmente nas cidades ao fato de os bens não serem comuns. Refiro-me aos processos judiciais, movidos por uns contra os outros por causa de contratos, julgamentos por falso testemunho e por adulações aos ricos.
Nenhum destes males resulta na ausência da comunidade de bens, mas sim na perversidade humana. Constatamos que existem muitos mais diferendos entre os que possuem bens em comum e deles partilham, do que entre os que possuem bens separadamente. Sucede, porém, que são poucos os que podemos ver em desacordo devido a possuírem bens comuns, em comparação com os muitos que possuem propriedades privadas. Para além do mais, seria justo mencionar não só os grandes males de que os homens se libertariam com um regime comunista, como os bens de que seriam privados. A vida a que seriam conduzidos seria completamente impossível. Devemos reconhecer que a causa do erro de Sócrates consiste num suposto incorreto. É que a casa e a cidade devem ser unitárias, mas só até certo ponto, e não em absoluto. Na marcha para a unidade, a cidade atinge um ponto em que deixa de ser cidade, e um outro em que continua a ser cidade, mas à beira de não o ser, ou seja, uma cidade inferior. É como se transformássemos uma sinfonia em uníssono e o ritmo num único batimento. Mas, como dissemos antes, a cidade é uma pluralidade que deve ser convertida em comunidade e unidade através da educação. É absurdo que aqueles que pretendem introduzir a educação e que acreditam que, através dela, a cidade tornar-se-ia boa, passassem fazê-lo por estes métodos, e não através dos costumes, da filosofia e das leis. Agindo como em Esparta e em Creta, onde o legislador estabeleceu uma comunidade das coisas relativas à propriedade, através de refeições públicas. Também não devemos ignorar que é preciso prestar atenção ao longo período de tempo e aos muitos anos decorridos, durante os quais este regime teria sido reconhecido, se realmente fosse bom. É que quase tudo já foi descoberto, apesar de algumas ideias não se terem realizado e de outras terem caído em desuso, apesar de conhecidas. Isto tornar-se-ia evidente se pudéssemos ver este regime realmente instituído. Não se poderia criar a cidade sem separar e dividir os cidadãos em grupos, seja de comunidades de repastos, seja de frátrias e tribos. Assim, a única particularidade desta legislação consiste na proibição de os guardiães cultivarem a terra, exatamente a prática que os espartanos tentam hoje seguir. Aliás, Sócrates não referiu, nem é fácil referir, qual é a forma geral do regime estabelecido para os que vivem em comunidade. Com efeito, a grande maioria dos habitantes da cidade é constituída pela massa dos cidadãos das outras classes. Sobre eles, nada está definido. Ninguém consegue determinar se os agricultores deverão ter propriedade em comum, ou cada um a sua, nem se as mulheres e filhos serão próprias ou comuns. Se tudo for comum a todos, em que diferirão estes dos guardiães? E que ganharão em estar submetidos ao governo dos guardiães? Que lhes diremos para os obrigar a submeter-se, a não ser que se recorra ao artifício dos cretenses, que concedem aos seus escravos todos os direitos, exceto a frequência dos ginásios e o porte de armas? Por outro lado, se a classe dos trabalhadores vive como nas demais cidades, que aspecto adquire a comunidade? O resultado inevitável é a existência de duas cidades, em oposição entre si, pois Sócrates faz dos guardiães uma guarnição, separada de agricultores, artesãos e demais cidadãos. Quanto às denúncias, querelas e todos os outros males que, segundo Sócrates, existem presentemente nas outras cidades, também ocorrerão nesta.
Sócrates reserva a educação para os guardiães e sustenta que agricultores, artesãos e demais cidadãos, em virtude da formação que têm, não carecem senão de um pequeno número de regulamentações, tais como as que se referem ao policiamento, aos mercados e outras afins. Ademais, concede aos lavradores a posse das propriedades, mediante o pagamento de um tributo. Mas, assim, torna-se extremamente difícil gerir esta classe, que adquire muitas mais pretensões do que os ilotas, os servos da Tessália e escravos em geral. Se a comunidade de mulheres e bens deve ser compulsiva para lavradores e guardiães, é um ponto que não foi até agora abordado, como também não se falou do seguinte: quais serão o regime, a educação e as leis para essas classes? Não é um problema fácil de resolver, mas nem por isso tem menor importância saber quais as classes subordinadas que contribuem para a preservação da comunidade dos guardiães. Mas, ao estabelecer-se a comunidade de mulheres e a propriedade privada, quem olhará para a casa do mesmo modo que os homens se encarregam dos trabalhos dos campos? E quem o fará se a propriedade e as mulheres são em comum? Também é absurdo deduzir, por comparação com os bichos, que as mulheres deveriam ter as mesmas tarefas que os homens, já que os animais não têm trabalhos domésticos. É perigoso o tipo de governo estabelecido por Sócrates. São sempre os mesmos que detêm a autoridade, o que pode ser causa de revolta tanto entre o vulgo como, por maioria de razão, entre os impulsivos e belicosos. É evidente que ele pensa ser inevitável que os magistrados sejam os mesmos, já que o ouro proveniente dos deuses não se verteu umas vezes nas almas de uns e outras nas de outros, mas sempre nos mesmos. Afirma que logo após o nascimento, o Deus verte ouro nos, e verte prata, bronze e ferro nos que se tornarão artesãos e lavradores. Enfim, apesar de privar de felicidade os guardiães, afirma que o legislador deve tornar feliz toda a cidade. Mas é impossível fazer o todo feliz, se a maioria das partes, ou todas, ou pelo menos algumas, não são felizes. A felicidade não é do mesmo tipo do número par, que pode estar presente no todo, sem estar em algumas partes. Com a felicidade isso é impossível. E se os guardiães não são felizes, quem o será? Certamente que não serão os artesãos, nem a massa dos trabalhadores manuais. São estas as dificuldades presentes na República descrita por Sócrates, além de outras de não menor importância. 6. Podem fazer-se objeções semelhantes à obra Leis, redigida posteriormente, pelo que será bom olhar de relance o regime nela proposto. Na República, são escassas as questões em que Sócrates chegou a conclusões rigorosas. A comunidade de mulheres e filhos, o regime de propriedade e a organização constitucional. O conjunto dos habitantes é dividido em duas partes, lavradores e forças de defesa. E destas últimas é extraído um terceiro grupo, encarregado de deliberar e governar a cidade. No que se refere a lavradores e artesãos, Sócrates nunca define se fazem ou não parte do governo, ou se participam nele, ou se devem ou não possuir armas e participar na guerra, mas apenas que as mulheres deveriam juntar-se na luta aos guardiães e receber uma educação idêntica a eles. O resto da obra
está repleto de digressões e de um debate sobre o estilo da educação dos guardiães. A maior parte do diálogo leis trata com efeito de leis, pouco adiantando sobre o regime. Mas, apesar do desejo de torná-lo adaptável às cidades, vai paulatinamente desvalando de novo para o regime ideal. Com efeito, com exceção da comunidade de mulheres e de propriedade, ambos os regimes apresentam as mesmas disposições, a mesma educação, a vida sem os trabalhos de subsistência, as refeições comuns, com a diferença de que, nas leis, as mulheres também estão presentes nas refeições comuns e os cidadãos armados são em número de 5.000, enquanto na República eram 1.000. Não há dúvida de que todos os diálogos socráticos possuem originalidade, sutileza, novidade e sagacidade. Mas, como é difícil ser perfeito em tudo, não devemos esquecer que o número mencionado necessitará de um território tão extenso quanto Babilônia, ou outro território igualmente ilimitado, para poder sustentar 5.000 homens ociosos, a que acresceria uma multidão, muitas vezes maior, de mulheres e servos. Cada um deve imaginar hipóteses, mas nada que seja impossível. É referido que o legislador deve estabelecer as leis, atendendo a 2 aspectos, território e população. Mas também convém atender aos territórios vizinhos. Se primeiro que tudo, a cidade deve ter uma vida política e não isolada sobre si própria. É indispensável que uma cidade em guerra disponha de armamento, que deve empregar tanto no seu próprio território como fora. E se alguém objetar contra esta forma de vida, tanto do indivíduo como da comunidade no seu conjunto, nem por isso deve a cidade deixar de ser menos terrível para os inimigos, tanto na invasão de territórios como na retirada. A dimensão da riqueza deveria também ser considerada. Talvez fosse melhor determiná-la de outro modo e com mais clareza. Sócrates afirma que deveria ser razoável para uma vida moderada, como quem diz, para viver bem. Mas isto é demasiado genérico. Tanto mais que é possível viver uma vida moderada, mas miserável. Uma melhor definição seria uma vida moderada e liberal. É que, separadas estas coisas, a liberalidade conduz ao luxo, a moderação à penúria. Estas são as únicas disposições desejáveis na utilização de bens. Por exemplo, não é possível usar os bens, nem com mansidão, nem com coragem, mas pode-se fazê-lo moderada ou liberalmente. São, pois, estas as disposições necessárias para a utilização dos bens. Além disso, é absurdo repartir igualmente a propriedade e não se preocupar com o número de cidadãos. É muito pelo contrário não impor limite algum à procriação de filhos, acreditando que a existência de casais estéreis bastaria para manter o número da população como ocorreria atualmente nas cidades. Mas na cidade referida, a necessidade de rigor seria diferente da que existe nas cidades atuais. Nestas, não obstante o número, ninguém vive na penúria em virtude da repartição dos bens entre toda a população, ao passo que naquela onde a propriedade é indivisível, é forçoso que a população excedente, em grande ou pequeno número, nada possua. Poderia pensar-se que mais importante do que fixar a quantidade de bens é fixar o número de filhos, de tal modo que não sejam gerados mais do que uma certa quantidade a estabelecer, tendo em conta que alguns manuscritos não sobreviverão e que alguns casais são estéreis. Descuidar esta questão, como se faz em algumas cidades, acarreta inevitavelmente pobreza para os cidadãos. E a pobreza produz revoltas e crimes.
Fidon, de Corinto, um dos mais antigos legisladores, pensava que os lares e o número de cidadãos deveriam ser sempre iguais, mesmo que no início as propriedades fossem de dimensões diferentes. Mas nas leis ocorre o contrário. Mais adiante diremos como estas coisas deveriam ser melhor solucionadas, segundo o nosso ponto de vista. Outra omissão das leis diz respeito à distinção entre governantes e governados. Apesar de afirmar que a relação entre governantes e governados é semelhante à relação entre a teia e a trama, que são feitas de lãs diferentes. Além disso, como é permitido o crescimento da fortuna até ao quíntuplo dos bens iniciais, por que razão não deveria ocorrer o mesmo no que diz respeito à terra? Dever-se-ia examinar também se a divisão das propriedades agrícolas não será desvantajosa para a economia, porquanto, ao atribuir-se a cada cidadão 2 domínios separados, dificulta-se o governo de 2 casas. O sistema de governo apresentado nas leis não é nem uma democracia, nem uma oligarquia, mas um meio-termo entre ambas, a que chamam politeia, em virtude dos seus cidadãos serem dotados de armas pesadas. Se Sócrates elabora este regime como o que é, entre todos, o mais aceitável para as cidades, talvez tenha razão, mas não tem razão se o considera como o melhor regime após o regime ideal. É provável que alguém prefira o regime de Esparta ou até outro mais aristocrático. Alguns afirmam que o melhor regime é constituído por uma mistura de todos e por isso louvam o dos espartanos, que segundo eles se compõem de oligarquia, monarquia e democracia. A realeza, dizem, representa a monarquia, a autoridade dos anciãos. A oligarquia e a democracia está na autoridade dos éforos, porque estes provêm do povo. Outros dizem que o éforado não passa de uma tirania, sendo que a democracia está presente nas refeições públicas e no resto da vida cotidiana. Nas leis, é afirmado que o melhor regime deve ser formado a partir da democracia e da tirania. Estes não deveriam, de todo, ser considerados como regimes em absoluto, ou então seriam os piores de todos. É preferível a opinião dos que misturam um maior número de elementos, pois o regime formado a partir de um maior número de elementos é melhor. Em seguida, é evidente que o regime referido não apresenta qualquer elemento monárquico, mas apenas caracteres democráticos e oligárquicos, com maior propensão para a oligarquia. Isto manifesta-se no modo de nomear os magistrados. O sorteio de cidadãos, previamente escolhidos, participa de 2 sistemas, mas a obrigação dos mais ricos em assistir à Assembleia, votar para as magistraturas ou intervir em atos políticos, atos de que outros estão isentos, é um procedimento oligárquico. Também é oligárquica a tentativa de assegurar que a maioria dos magistrados provenham das classes ricas e que as magistraturas mais altas sejam preenchidas pelos que têm grandes riquezas. Continua a ser oligárquica a eleição dos membros do Conselho. O voto só é obrigatório para todos quando se trata de eleger os cidadãos da classe com rendimentos mais elevados. Depois, um igual número de cidadãos da segunda classe. E finalmente os da terceira. Mas o voto deixa de ser obrigatório para todos ao escolher os membros da terceira e da quarta. E apenas os membros da primeira e da segunda são obrigados a escolher os membros da quarta. Entre os cidadãos eleitos deste modo, afirma que é preciso indicar um número igual
de cada classe censitária. Deste modo, serão mais numerosos e melhores os magistrados procedentes das classes mais elevadas, em virtude de muitos dos membros das classes populares não votarem, porquanto não são obrigados. Estas e outras razões, que adiante iremos expor, evidenciam que o regime constitucional não deve ser composto de monarquia e democracia. Além disso, é perigoso eleger magistrados entre cidadãos já escolhidos. Basta que um número reduzido decida pôr-se de acordo para que as eleições decorram conforme a sua vontade. É este, pois, o regime proposto nas leis. 7. Existem também outras constituições, umas concebidas por amadores, outras por filósofos e políticos, mas todas se aproximam mais dos regimes atuais do que os dois modelos de que temos falado. Mas ninguém propôs inovações do gênero da comunidade de mulheres e filhos e refeições públicas para as mulheres. Todos partem das necessidades vitais. Para alguns, o mais importante é a melhor regulamentação possível da propriedade, pois é por causa disso que nascem todas as revoltas. Fálias de Calcedônia foi o primeiro, nesta questão, a propor que as propriedades dos cidadãos deveriam ser iguais, considerando que tal não seria difícil de fazer no momento de fundação da cidade. Seria mais problemático conseguir essa igualdade nas cidades já estabelecidas. Mas a igualdade seria obtida muito rapidamente se os ricos concedessem donativos sem nada receber e os pobres o aceitassem sem nada dar. Platão, ao escrever as leis, pensou que a desigualdade deveria ser permitida até certo ponto, mas que a nenhum cidadão deveria ser permitido adquirir mais do que o quíntuplo da propriedade mínima, como já acima dissemos. Contudo, não devemos ocultar aos que assim legislam o que de fato esquecem, acaso tenham que regulamentar o tamanho da propriedade. Tem também que fixar o total de filhos. Se o número de filhos se tornar demasiado grande, torna-se necessário revogar a lei. E, à parte a revogação, já é prejudicial que muitos ricos se tornem pobres, sendo tarefa difícil impedir que estes se revoltem. Que a igualdade de propriedade tem certamente grande influência na comunidade política é um fato que vários legisladores da antiguidade reconheceram. Por exemplo, Solon legislou no sentido de proibir a aquisição de terras na quantidade que cada um quisesse. Também foram estabelecidas leis que proibiam a venda de propriedade. Entre os lócrios, existe uma lei que impede a venda de propriedade, a menos que se possa provar que ocorreu algum infortúnio. Noutros casos, existem leis destinadas a preservar o loteamento antigo. A inobservância deste requisito tornou demasiado democrático o regime de Leucada. Deixaram de ser impostos os requisitos censitários para o acesso às magistraturas. Contudo, mesmo que exista a igualdade de bens, se eles forem em demasia, cai-se no luxo. Se eles forem escassos, cai-se na penúria. É evidente, por conseguinte, que não basta que o legislador nivele os bens, mas que deve ter como objeto o meio termo. Mas, mesmo que se estabelecesse uma fortuna módica para todos, o resultado seria nulo, porque importa mais uniformizar as ambições dos homens do que os seus bens. E isto só pode ser feito graças a um sistema de educação fomentado pela lei. Talvez Fálias nos respondesse que isso de fato é o que ele pretendia ao considerar que os cidadãos devem ser iguais em dois aspectos:
a propriedade e a educação. Mas seria necessário acrescentar em que consistiria tal educação. Que seja uma e a mesma para todos não é relevante, já que pode ser uma e a mesma, mas tal que inclina os indivíduos a ambicionar riquezas ou honrarias, ou ambas as coisas. As revoltas não resultam apenas da desigualdade de propriedade, mas também da desigualdade de honrarias, ainda que por razões opostas em cada um dos casos. As massas revoltam-se devido à desigualdade de propriedade, os mais favorecidos devido à igualdade de distribuição de honrarias. Donde o verso Que o mesmo prêmio para o covarde e o bravo. Por outro lado, os homens não se tornam delinquentes apenas para satisfazer as necessidades vitais. Injustiça que falhas crê remediar através da igualdade de bens, de modo a que se não roube por motivo de frio e de fome, mas também para gozar e para satisfazer desejos. Seus desejos extravasam as necessidades essenciais. Os homens cometerão injustiças para os apaziguar. E esta não é a única razão. Quando o desejo os impele, quererão gozar prazeres sem dor. Que remédio existe para estes 3 tipos de males? Para o primeiro tipo, fortuna e trabalho moderados. Para o segundo, temperança. Para o terceiro, quem desejasse prazeres que apenas dependem de si próprio, procuraria satisfazê-los pela filosofia, uma vez que outros prazeres requerem ajuda de outros homens. Os maiores delitos resultam de excessos e não de necessidades. Por exemplo, os homens não se tornam tiranos para se defender do frio, e por esta razão concedem-se maiores honras a quem mata, não um ladrão, mas um tirano. Assim, o regime de falhas apenas remedia as injustiças menores. Além disso, só lhe interessam as medidas que visam o bom governo interno da cidade. Ora, é necessário tomar atenção às relações com os povos vizinhos e com todos os estrangeiros. É por conseguinte essencial que um regime seja organizado com vista ao poderio bélico, aspecto acerca da qual Falhas nada tem a dizer. O mesmo se passa com a propriedade. Esta deve bastar para enfrentar não só as necessidades internas da cidade, como também as ameaças externas. É por isso que não convém que a riqueza seja tanta que a cobicem as cidades vizinhas e mais fortes, sendo os proprietários incapazes de repelir os invasores, nem tão pequena que não sirva para sustentar uma guerra contra inimigos semelhantes aos iguais. Falhas, na verdade, nada estabeleceu, mas é preciso não ignorar a conveniência de uma riqueza abundante. Talvez o melhor limite da propriedade consista em que o excesso de riqueza de uma cidade não torne mais vantajoso para os vizinhos mais fortes empreender uma luta contra a cidade do que se esta não tivesse tanta riqueza. Foi assim que Éubulo, quando Autofradates se preparava para sitiar Atarneu, convidou este último a considerar quanto tempo demoraria a conquistar a cidade e a fazer o cálculo do montante que dependeria nesse período. Éubulo consentiria em ceder Atarneu mediante uma indenização inferior ao montante da despesa com a conquista. Essas palavras fizeram Autofradates refletir e abandonar o cerco. Seja como for, a igualdade de bens entre os cidadãos é conveniente para que não lutem entre si, embora este fator não seja tão importante como se afirma. As classes superiores ficariam ofendidas ao pensar que a igualdade não era justa, razão pela qual se envolvem frequentemente em ataques e rebeliões. A avareza humana é insaciável. Ao princípio,
fica-se satisfeito apenas com 2 óvulos. Mas, depois de adquirido o hábito, quer-se sempre mais até ultrapassar todos os limites. O apetite é ilimitado por natureza e a maioria dos seres humanos vive para o satisfazer. O ponto de partida para a resolução destas questões seria de preferência igualar as fortunas, formando os superiores por natureza de modo a não desejarem excessiva riqueza e formando o povo a não ser capaz de ambição, ou seja, mantendo-o numa posição inferior, mas sem lhe infligir injustiça. Por outro lado, Fálias nem sequer trata a questão da igualdade de bens de um modo correto, apenas nivela a propriedade da terra. Ora, a riqueza também existe sob a forma de escravos, gado, dinheiro e em muitos tipos dos chamados bens móveis. Portanto, ou se procura a igualdade, ou pelo menos uma certa medida, em todas as coisas, ou há que prescindir totalmente dela. É evidente que a legislação de Fálias institui uma cidade pequena na medida em que todos os artesãos se tornam escravos públicos e não são chamados a ser um complemento dos cidadãos. Mas se os trabalhadores empregados em obras públicas são servos da comunidade pública, deverão ter o estatuto que se lhes atribui em Epidâmino, ou o que Diofanto tentou introduzir em tempos em Atenas. Estas observações são suficientes para indicar o que há de meritório e de errado no regime proposto por Fálias. 8. Foi Hipodamo, cidadão de Mileto e filho de Eurifonte, quem inventou o traçado das cidades e delineou as ruas do Pireu. Adoptou um estilo de vida deveras original, a ponto de alguns considerarem que vivia de modo afetado devido à sua farta cabeleira e ricos adornos, além das suas roupas simples, mas quentes, que usava não só no inverno, como no verão, querendo ser considerado um especialista em todas as coisas da natureza. Foi o primeiro entre os que não eram políticos a tentar dizer algo sobre o melhor regime. Começou por projetar uma cidade com 10.000 cidadãos, dividida em 3 classes, uma de artesãos, outra de agricultores e uma terceira de combatentes armados. Propôs também a divisão do território em 3 partes, uma sagrada, uma pública e uma privada. O domínio sagrado destinava-se a assegurar as oferendas tradicionais aos deuses. O domínio público serviria para a manutenção dos combates. O domínio privado pertenceria aos agricultores. Pensou também que deveriam existir apenas 3 tipos de leis penais, já que os delitos que originam processos criminais são também em número de 3: ultrajes, danos e homicídios. Propôs também o estabelecimento de um Tribunal Supremo de Justiça ao qual competiria o recurso de todos os processos mal julgados pelos tribunais particulares. Tensionava formar este tribunal com anciãos selecionados. Pensava que os vereditos dos tribunais não deveriam resultar de votação. Cada membro deveria apresentar uma tabuleta onde escreveria a sentença se julgasse o réu culpado, deixando-o em branco se pensasse que deveria ser absolvido. Teria de explicar a sentença se esta fosse em parte absolutória, em parte condenatória. Considerava deficiente a legislação a este respeito, porque forçava os jurados a cometer perjúrio, votando ou uma coisa ou outra. Seguidamente propôs uma lei acerca dos inventores de alguma coisa útil à cidade, garantindo o recebimento de honrarias, e propôs que os filhos dos que tombassem na guerra deveriam ser mantidos pela cidade, como se ainda não existisse já uma lei deste tipo em outros lugares. E de fato existe,
atualmente em Atenas e em outras cidades. Todos os magistrados deveriam ser eleitos pelo povo, composto pelas 3 partes da cidade. Os eleitos deveriam zelar pelos interesses da comunidade e pelos interesses dos estrangeiros e pelos órfãos. São estes os principais aspectos do sistema de Hipodamo e os que mais merecem ser comentados. Uma primeira dificuldade diria respeito à divisão do corpo de cidadãos. Todos eles artesãos, agricultores e combatentes. Tomam parte na cidade, embora os agricultores não tenham armas e os artífices não possuam terras nem armas, tornando-se eventualmente escravos dos que estão armados. Assim, é impossível que partilhem de todas as magistraturas, pois generais, guardiães e magistrados supremos são necessariamente eleitos entre aqueles que possuem armas. Se não participam no regime, como poderão sentir por ele consideração? Os que possuem armas têm que ser mais fortes do que as outras partes juntas, e isto não é fácil, a não ser que sejam numerosos. E se isto fosse assim, que necessidade existiria das outras partes participarem no regime e controlarem a eleição dos magistrados? Enfim, qual a utilidade dos agricultores para a cidade? Os artesãos são essenciais, já que toda a cidade precisa deles, e eles podem viver no seu ofício, como noutras cidades. Se os agricultores fornecessem provisões aos que possuem armas, seria razoável que fizessem parte da cidade, já que possuem terra e são eles próprios que a trabalham. Além do mais, no que se refere ao domínio público, de onde provém a alimentação dos que lutam pela cidade, se a cultivarem os próprios defensores, não haverá distinção entre a classe militar e a dos agricultores, como Hipodamo pretendia. E se os que trabalham o domínio público forem diferentes dos combatentes e dos que exploram a propriedade privada, formarão uma 4ª parte da cidade, estranhos e sem qualquer participação no regime. E supondo que são os mesmos que cultivam a propriedade privada e a comum, o produto obtido não será suficiente para que cada cultivador abasteça 2 famílias. Por que razão, pois, os agricultores não hão de extrair diretamente da sua terra e das mesmas parcelas a sua alimentação e a dos combatentes? Tudo isto é muito confuso. A lei de Hipodamo sobre as decisões judiciais é deficiente. Exige do juiz vereditos assentes em distinções, mesmo no caso de queixas formuladas de uma maneira absoluta, transformando o juiz em árbitro. Isto é possível num processo de arbitragem, mesmo com vários árbitros que podem conferir entre si a matéria da sentença em causa. Mas é impossível nos tribunais, tanto mais que a maioria dos legisladores proíbe que os juízes comuniquem entre si. Em segundo lugar, o veredito será inevitavelmente confuso se o juiz decidir que o réu deve indenizar o queixoso, mas não com a soma que este último exige. Por exemplo, se o queixoso pede 20 minas e um juiz decide atribuir 10, e outro mais e um outro menos, e um outro 5 e outro 4, e se afinal o único modo de repartir os danos consiste em que uns concedam tudo e outros nada, qual será então o modo de contar os votos? Se a acusação foi feita em termos absolutos e justos, ninguém obriga a perjurar, o que deu um veredito de absolvição. Quem assim procede não está a decidir se o réu deve alguma coisa, mas apenas que não deve as 20 minas. Só há perjúrio se o juiz condenar o réu em 20 minas, sem acreditar que o réu as deve. Quanto à sugestão de que uma honraria deveria ser dada aos que inventam algo de útil para a cidade, a legislação a este respeito não é segura, apesar de soar bem ao ouvido.
pode causar falsas acusações e mesmo mudanças de regime. A questão conduz-nos a um outro problema a examinar à parte. Alguns levantam a questão se é conveniente ou prejudicial para as cidades alterar as leis tradicionais, impondo uma lei melhor. Por isso, não é fácil concordar imediatamente com o projeto acima referido, se for desvantajoso alterar as leis. Pode suceder que alguns apresentem a abolição das leis ou da Constituição como sendo no interesse da comunidade. Já que fizemos menção desta questão, será melhor especificar um pouco mais, embora esta questão envolva dificuldades. Pode-se ter o parecer que a mudança constitucional é preferível. Tratando-se de outras ciências, é indubitável a conveniência da alteração. Por exemplo, a medicina, a ginástica e todas as artes e faculdades em geral foram se afastando da sua forma tradicional. Do mesmo modo, se a política for tida como uma das ciências, é evidente que se lhe aplica necessariamente algo de semelhante. E poderia dizer-se que um sinal disto nos foi dado pelos fatos, mostrando como as velhas leis são demasiado simples e bárbaras. Os gregos, por exemplo, costumam trazer armas e comprar as mulheres uns dos outros, e os antigos costumes que subsistem aqui e acolá são bastante ingênuos. É o caso de uma lei de Cumas, na Eólia, sobre o homicídio. Se o acusador, num caso de homicídio, apresenta um certo número de testemunhas entre os seus familiares, o réu é culpado de homicídio. Em geral, os homens procuram o que é bom e não o que é tradicional. É provável que a humanidade primitiva, nascida da terra, ou sobrevivente de algum cataclismo, fosse semelhante aos homens vulgares de hoje ou aos nécios, como se diz dos que nasceram da terra, de tal modo que seria absurdo orientarmos-nos por estas noções. Além do mais, é preferível não deixar imutáveis as leis escritas, tal como nas demais artes. Também é impossível codificar exatamente tudo o que se aplica à organização da cidade. As regras escritas são necessariamente genéricas, mas as ações referem-se a casos particulares. Destas considerações, resulta manifesto que, por vezes, algumas leis precisam ser alteradas. Mas, noutra perspectiva, isto requer muita prudência. Quando a melhoria a obter é escassa, é porque é mal habituar os homens a alterar as leis de ânimo leve. Devemos consentir em alguns erros, de fato, por parte do legislador e dos governantes. O benefício obtido pela alteração será menor do que o costume de desobedecer aos governantes. A comparação com as artes também é errônea. Mudar uma arte não é o mesmo que alterar uma lei, já que a lei não tem outro poder para assegurar a obediência exceto o uso, e este apenas surge com o decorrer de muito tempo. Assim, trocar as leis estabelecidas por outras novas enfraquece a lei. Mas mesmo que as leis pudessem mudar, deveriam mudar todas, em todos os regimes ou não. E qualquer um as pode mudar ou apenas alguns? Todas estas questões são de grande importância. Deixemos, por enquanto, esta nossa pesquisa. Ficará para outras ocasiões. 9. Acerca dos regimes de Esparta e de Creta, e acerca de quase todos os regimes, surgem duas questões. A primeira é a de saber o que a legislação contém de bom ou de mal, em comparação com a ordem melhor. A segunda é saber o que nela existe, de contrário ao princípio fundamental pretendido pelo legislador e ao caráter da Constituição. Todos admitem que num regime bem governado deve haver lugar para o descanso das ocupações indispensáveis. Mas é difícil vislumbrar como assegurar esse lazer.
Os servos da Tessália revoltaram-se frequentemente contra os tessálios, tal como os ilotas contra os espartanos, e aguardam incessantemente o infortúnio dos seus senhores. Nada disto aconteceu no caso dos cretenses. A razão reside, possivelmente, no fato de as cidades vizinhas, embora em luta entre si, nunca se aliarem com os revoltosos. Não é do seu interesse assim proceder, em virtude de também possuírem servos. Os vizinhos dos espartanos, por outro lado, Argínos, Messênios, Arcádios, eram todos hostis. As primeiras revoltas dos servos contra os tessálios também ocorreram por estes estarem em guerra com os vizinhos, aqueus, pérrebos e magnésios. E mesmo, se nada mais parecer problemático, a simples preocupação com o trato dos servos constitui uma dificuldade. É que, se lhes for dada rédea solta, tornam-se arrogantes e reclamam igualdade face aos senhores. Se tiverem uma vida dura, conspiram contra os senhores e odeiam-nos. É evidente que nos regimes onde ocorrem estes problemas, não se descobriu a melhor maneira de tratar os relotas. A liberdade excessiva das mulheres é prejudicial ao fim do regime e à felicidade da cidade. Tal como homem e mulher são parte da casa, também é evidente que a cidade se divide em dois grupos aproximadamente iguais, o dos homens e o das mulheres. Assim, em todas as constituições em que a posição das mulheres é deficiente, deve considerar-se que uma metade da cidade vive fora da lei. Foi o que sucedeu em Esparta. Desejando que a cidade fosse resistente, o legislador salvaguardou essa intenção no que se refere aos homens, mas foi negligente no que diz respeito às mulheres, dado que estas vivem sem freio, entregues à toa a espécie de excessos e de indolência. No regime deste tipo, é forçoso que se preze a riqueza, particularmente se os homens estiverem dominados pelas mulheres. Isto sucede na maior parte dos povos guerreiros e belicosos, com exceção dos celtas, e poucos mais que aprovam abertamente as intimidades entre guerreiros. Estava certo o primeiro criador de mitos ao imaginar a união de Ares e Afrodite, pois todos os guerreiros parecem atraídos a amar camaradas masculinos ou mulheres. Assim sucedeu entre os espartanos, pelo que muitos assuntos eram controlados pelas mulheres, no tempo em que tinham supremacia. E, aliás, que diferença existe entre os governantes serem governados pelas mulheres e as mulheres governarem? O resultado é o mesmo. Também no que se refere à bravura, que não é útil na vida corrente, mas apenas em situação de guerra. As mulheres dos espartanos foram nefastas. Demonstraram isto no tempo da invasão tebana, ao contrário do que sucedeu noutras cidades. Não foram nada úteis e causaram mais confusão do que o inimigo. A liberdade excessiva das mulheres de Esparta parece ter tido uma boa justificação em tempos passados, já que os homens estavam ausentes de casa durante longos períodos, devido às campanhas militares, como sucedeu quando lutaram contra os Argínos, e depois contra os Arcádios e os Messênios. Quando estavam em época de paz, submetiam-se à vontade do legislador. Depois de adestrados pela vida militar, que tem muitas formas de virtude, consta que Licurgo tentou sujeitar as mulheres à supremacia da lei, mas que recuou quando eles resistiram. Estas são as causas do sucedido e também dos defeitos do regime de Esparta. Mas a nossa pesquisa não visa o que pode ou não pode ser desculpado, mas sim o que é correto e o que não é. Como foi referido acima, os defeitos na condição das mulheres parecem não só causar uma certa falta de pudor na própria Constituição, como ainda contribuir para o amor ao dinheiro.
é que, além das objeções já referidas, poder-se-ia censurar a distribuição anômala da propriedade. Alguns possuem demasiada fortuna, outros escassa, e por esta razão a terra ficou acumulada nas mãos de um pequeno número. Isto deve-se, de novo, a leis defeituosas. O legislador condena justificadamente a compra e venda de terra própria, mas permite a quem o desejar a doação e a transmissão por herança. O resultado acaba por ser o mesmo em ambos os casos. A cerca de 2/5 da área total do país pertence a mulheres, porque muitas delas herdam propriedades e recebem grandes dotes. Melhor fora que os dotes fossem proibidos pelas leis ou limitados a um quantitativo pequeno ou moderado. O pai pode escolher a quem dá em casamento a sua herdeira, mas se morrer sem testamento, o tutor masculino da herança pode dar a herdeira em casamento a quem quiser. Em resultado, embora o país fosse suficiente para suportar 1.500 cavaleiros e 30.000 hóplitas, o número de combatentes nem 1.000 alcançou. Os próprios fatos mostraram a falência desta legislação. A cidade não conseguiu suportar um único revés e pereceu por penúria de homens. Disse que, no tempo dos primeiros reis, era costume conceder a cidadania a estrangeiros, pelo que não havia, então, escassez de homens, apesar dos longos períodos de guerra. Consta mesmo que Esparta alcançou 10.000 cidadãos. Sejam ou não verdadeiras estas afirmações, é melhor aumentar a população masculina da cidade, graças a uma igual repartição da propriedade. A lei sobre procriação também não corrige esta deficiência. De fato, o legislador, pretendendo que os espartanos sejam tão numerosos quanto possível, encoraja os cidadãos a procriarem o maior número possível de filhos. Assim, existe uma lei, segundo a qual o pai de 3 filhos está isento do serviço militar e o pai de 4 livre de impostos. Mas é óbvio que surgirão, inevitavelmente, muitos pobres se a população aumentar muito e a terra continuar dividida por poucos. Também, a instituição do eforado é deficiente. É esta magistratura que domina nos assuntos públicos mais importantes, embora os seus membros provenham do povo. Como é frequente os cidadãos muito pobres ascenderem ao eforado, ficam sujeitos a subornos devido à indigência. Assim sucedeu com frequência no passado e recentemente no episódio de Andros, quando alguns éforos subordinados fizeram tudo o que estava ao seu alcance para arruinar a cidade. Perante esta autoridade excessiva e igual à tirania, até os reis se viram constrangidos a cultivar o favor dos éforos, oriundos do povo, de tal modo que o regime foi prejudicado, passando de aristocracia à democracia. É certo que esta instituição garante a integridade do regime. O povo mantém-se sereno devido a participar na mais alta magistratura da cidade, quer seja obra do legislador, quer do acaso. O eforado é vantajoso. É que para preservar um regime, é preciso que todas as partes desejem assegurar a existência e a permanência da cidade. Em Esparta, os reis desejam isto devido às honras que possuem. Os homens de bem desejam o mesmo devido à gerúcia, cargo que recompensa a virtude, e o povo devido ao eforado, cujos membros são eleitos entre todos os cidadãos. Mas, mesmo que se pretenda que esta magistratura seja acessível a todos, não se deveria adoptar o modo atual de eleição, que é demasiado pueril. Além disso, como os éforos, também têm jurisdição sobre matérias importantes, ainda que sejam cidadãos comuns. Seria melhor que não proferissem vereditos apenas com base no seu próprio juízo, mas de acordo com disposições escritas e leis.
O modo de vida dos éforos também não é consistente com a intenção do regime. São demasiado licenciosos, enquanto o resto da população se inclina mais para um excesso de austeridade, quando já não se podem conter mais. Ludibriam furtivamente a lei para gozar dos prazeres corporais. A magistratura dos anciãos também não está isenta de defeitos. Se fossem homens íntegros e suficientemente educados em ordem às virtudes humanas, poder-se-ia afirmar que esta magistratura seria vantajosa para a cidade. Ainda assim, é discutível que se entreguem decisões importantes a homens que ocupam um cargo durante toda a vida, uma vez que a velhice tanto atinge o corpo como o espírito. Mas como o tipo de educação dos anciãos é de molde a que o próprio legislador não confie neles como virtuosos e firmes, não deixa de existir um grave risco. É notório que, em muitas ocasiões, os que ocupam este cargo, de certo, aceitaram subornos e sacrificaram o interesse público ao favoritismo. Seria por isso preferível que não vivessem na irresponsabilidade, como presentemente vivem. Poder-se-ia admitir que todas as magistraturas respondessem perante os éforos, mas isso seria uma prerrogativa excessiva para o eforado. Aliás, afirmamos que não é desta maneira que se deve prestar contas. Além disso, o modo de eleição dos anciãos é pueril, porquanto não está certo que seja aquele que mereceu o cargo que o tenha de solicitar. Quem for digno deste cargo honroso deve desempenhá-lo, quer queira, quer não. É evidente que a intenção do legislador é aqui semelhante à das outras partes da Constituição. Serve-se deste procedimento de seleção dos anciãos, por desejar que os anciãos sejam ambiciosos. Ninguém sem ambição procuraria o cargo. Ainda assim, a grande maioria dos delitos voluntários é causado pela ambição e pelo amor ao dinheiro. Em relação à realeza, debateremos a questão noutra ocasião, para saber se é ou não vantajosa para as cidades. De qualquer modo, é preferível que cada rei não seja escolhido segundo o modo presente, mas sim atendendo à vida individual. É claro que nem mesmo o legislador acredita ser possível tornar os reis em homens íntegros. Em todo o caso, desconfia que eles sejam suficientemente bons. Esta é a razão pela qual, por ocasião das embaixadas, enviavam, juntamente com os reis adversários destes, pensamento que a rivalidade entre reis era garantia da estabilidade da cidade. As regulamentações do legislador primitivo sobre as refeições comuns, designadas fiditia, também não são satisfatórias. Estas refeições deveriam, de preferência, ser pagas pelo tesouro público, como em Creta. Contudo, entre os espartanos, todos têm de contribuir, embora alguns sejam muito pobres e tenham grande dificuldade em arranjar dinheiro para este fim, sendo que o resultado é, assim, o oposto da finalidade pretendida. O legislador pretende que a organização das refeições comuns sejam democrática, mas tal como estão regulamentadas, não resultam nada democráticas. E a maneira espartana tradicional de fixar o limiar da cidadania consiste em privar de participação o que não pode pagar a taxa das refeições comuns. Há ainda quem critique a legislação sobre os comandantes navais, e com razão, porque tal lei se tornou motivo de disputa. É que, tal como os reis são generais vitalícios, o comando naval quase constitui uma segunda realeza. Também se poderá criticar o seguinte propósito do legislador, como faz Platão nas leis. Toda a organização das leis tem como finalidade uma forma de virtude, a guerreira que serve para dominar. É um fato que os espartanos se preservaram enquanto estiveram em guerra, mas decaíram depois de terem alcançado a supremacia.
já não sabiam desfrutar da paz, nem jamais se tinham exercitado noutra disciplina superior à arte da guerra. Um outro erro, não menor, é o fato de acreditarem, e nisto não se enganam, que os bens pelos quais é preciso lutar provêm mais da virtude do que do vício, mas equivocam-se ao supor que tais bens são superiores à virtude. As finanças públicas de Esparta são mal geridas. Não só o tesouro público está esgotado, enquanto a cidade sustenta grandes guerras, como os impostos de guerra são mal cobrados. Com efeito, como a maior parte da terra pertence aos cidadãos, estes não verificam as contribuições de cada um. O resultado obtido pelo legislador é precisamente o oposto do que conviria. A cidade ficou sem recursos e os cidadãos ávidos de riquezas. Acerca do regime de Esparta, dissemos já o suficiente, sendo estas as principais críticas a formular. 10. O regime político de Creta é semelhante ao de Esparta. Não é pior em alguns pormenores, mas na maior parte é menos refinado. Parece e disse que o regime de Esparta imita o dos cretenses na maior parte dos assuntos. De um modo geral, as constituições mais antigas foram menos aperfeiçoadas que as mais modernas. Dizem que Licurgo, depois de ter deixado o cargo de tutor de rei Carilau para viajar, passou a maior parte do tempo em Creta, devido à afinidade entre os cretenses e os espartanos. Os líctios eram colonos de Esparta e os colonizadores adoptaram a legislação dos que então habitavam o país. E é por isso que ainda hoje os períecos continuam a seguir a legislação estabelecida por Minos em tempos idos. A ilha parece naturalmente disposta e bem situada para dominar o mundo grego. Domina o mar, em cujo litoral se estabeleceram quase todos os gregos. Por um lado, não fica longe do Peloponeso. Por outro, dista pouco da Ásia, na área do Cabo Triópio e de Rhodes. Minos alcançou o domínio do mar, após submeter umas ilhas e colonizar outras. Atacou a Sicília, onde encontrou a morte algures perto de Câmico. A organização de Creta é análoga à de Esparta. Enquanto nesta os hilotas trabalham a terra, naquela são os períecos. Ambas as cidades têm refeições comuns. Em tempos idos, os espartanos não lhes chamavam ainda Fiditia, mas sim Andreia, a maneira dos cretenses. Indício de que esta instituição tem origem em Creta. A organização do regime é análoga. Os éforos têm os mesmos poderes que os cosmoi em Creta, sabendo que os éforos são em número 5 e os cosmoi 10. Os anciãos têm o mesmo nome em Esparta e Creta, onde formam o conselho. Existia uma monarquia no princípio, mas depois os cretenses aboliram-na, e agora são os cosmoi que dirigem as operações de guerra. Todos os cidadãos tomam parte na Assembleia, mas a sua competência limita-se a ratificar, através do voto, as decisões dos anciãos e dos cosmoi. Os cretenses organizaram melhor as refeições comuns do que os espartanos. Em Esparta, cada homem contribui com uma quantidade per capita. Se não o fizer, perde a cidadania, conforme foi já referido. Em Creta, as refeições têm um caráter mais comunitário, do conjunto dos frutos da terra e do gado produzidos nas terras públicas, e dos tributos pagos pelos servos. A lei consigna uma parte para culto dos deuses e para os serviços públicos comuns, e outra parte para as refeições em comum. Assim, todos, homens, mulheres e filhos, são mantidos a expensas públicas. Para estabelecer a frugalidade conveniente na alimentação, o legislador idealizou muitos processos para evitar o excesso de filhos.
separou as mulheres dos homens e permitiu as relações íntimas entre homens. Solução que teremos ocasião para avaliar se foi boa ou má. É evidente, então, que as regulamentações das refeições comuns são melhores entre os cretenses do que entre os espartanos. A instituição dos cosmoi é ainda pior do que a dos éforos. Qualquer um pode ser eleito, mas não existem aqui os benefícios dos éforos, pelo fato de a eleição ser feita entre todos. O povo partilha do poder das magistraturas mais elevadas e deseja a estabilidade do regime. Em Creta, os cosmoi não são eleitos entre todos, mas apenas entre certas famílias, e os anciãos são eleitos entre os que já foram cosmoi. Sobre os anciãos, poderíamos fazer críticas semelhantes a que fizemos sobre os anciãos em Esparta. A inimputabilidade e o caráter vitalício do cargo são uma recompensa excessiva para os seus méritos, e é perigoso que governem segundo o seu próprio critério, e não de acordo com as regras escritas. O fato de o povo estar sereno, apesar de não participar no poder, não é evidência de uma boa regulamentação. É que os cosmoi não colhem benefícios semelhantes aos dos éforos, vivendo numa ilha então longe de quem os corromperia. O remédio que usam para esta deficiência é absurdo, e mais característico de um regime autoritário do que constitucional. Frequentemente, os cosmoi são expulsos por uma conspiração formada por alguns dos seus colegas ou por simples cidadãos particulares, e também podem resignar durante o mandato. Seria preferível que estas questões fossem regulamentadas por lei e não por vontade individual, a qual não é uma norma segura. Mas a pior desordem é a possibilidade de suspensão do cargo de cosmoi, fomentada por membros da classe poderosa que não desejam sujeitar-se à justiça. Isto prova que o regime possui um ingrediente constitucional, embora não seja propriamente um regime constitucional, mas um regime autoritário. Frequentemente, os nobres dividem em partidos o povo e os seus amigos. Fazem-se chefes, revoltam-se e lutam uns contra os outros. Não será isto uma diluição temporária da cidade e uma dissolução da comunidade política? Uma cidade nestas condições encontra-se em perigo perante os que querem e desejam atacá-la. Contudo, conforme notamos, Creta salva-se devido à sua localização. A distância tem o efeito de afastar os estrangeiros. Precisamente por isto, os periecos permanecem fiéis aos cretenses, ao passo que os hilotas se revoltam muitas vezes. Os cretenses não têm possessões no exterior. Foi só recentemente que uma invasão assolou a ilha, manifestando a insuficiência da Constituição. Com isto, terminemos a nossa discussão deste regime. 11. Os cartagineses são vistos como tendo um bom regime, em certos aspectos superior ao de outros povos, e noutros mais próximos de Esparta. Estas três constituições, cretense, espartana, cartaginesa, são de algum modo muito próximas e distinguem-se claramente de todas as outras. Muitas das instituições cartaginesas são excelentes. É indício de um regime bem ordenado o fato de possuir um elemento popular fiel à organização constitucional, sem que haja revoltas dignas de menção, nem de alguma tirania que tenha desenvolvido. Semelhantes ao regime espartano da Fiditia são as refeições comuns das associações cívicas, bem como a magistratura dos 104 correspondentes dos éforos, com a vantagem de que, em vez da eleição dos éforos entre o povo comum, os 104 são eleitos para o cargo de acordo com as suas qualidades. Reis e gerúsia são o correspondente aos reis e anciãos de espartanos, mas com a vantagem que os reis não são de uma linhagem específica.
Se uma linhagem se distinguir, os reis são escolhidos entre os seus membros por eleição, e não segundo a idade. Como dispõem de poderes importantes, se não tiverem valor, causam grandes prejuízos, como já sucedeu em Esparta. A maior parte dos desvios que podem ser criticados neste regime são comuns aos regimes já mencionados. Em relação aos desvios do princípio fundante da aristocracia e do regime constitucional, uns conduzem mais à democracia, outros à oligarquia. O aspecto democrático é o seguinte: desde que reis e anciãos, em conjunto, estejam de acordo, têm o poder para apresentar ou não um assunto ao escrutínio popular, cabendo ao povo decidir. Caso não estiverem de acordo, é também o povo que tem a decisão suprema desses assuntos. Além disso, quando apresentam propostas ao povo, permitem que o povo não só ouça as resoluções dos governantes, como também que tome decisões. E qualquer indivíduo pode pronunciar-se contra as decisões dos governantes, disposição que não existe noutras constituições. Por outro lado, é um aspecto oligárquico permitir que o Conselho dos Cinco, que decide sobre muitos assuntos importantes, seja eleito por cooptação e eleja a magistratura suprema dos 100 e exerça o poder durante um período mais longo do que sucede a outros cargos. Exercem o poder antes de tomar o cargo e depois de o terem deixado. É preciso reconhecer como aristocrático o fato de o Conselho dos Cinco não ser remunerado, nem escolhido por sorteio ou qualquer método parecido, e ainda o fato de todos os processos serem julgáveis pelos pentarcas indistintamente, e não como em Esparta, onde uns processos são julgados por uns magistrados e outros por outros. Mas o regime político dos cartagineses desvia-se da aristocracia para a oligarquia devido a uma opinião corrente na massa popular. Eles pensam que os governantes deveriam ser escolhidos não apenas com base no mérito, mas também com base na riqueza, já que é impossível para um indivíduo sem meios ser um bom governante e ter tempo livre. Se a eleição de acordo com a riqueza é um princípio oligárquico, e segundo a virtude é aristocrático, um terceiro modo seria o procedimento de acesso aos cargos políticos em Cartago. Entendo aos dois princípios que os cartagineses elegem os seus magistrados, particularmente os mais importantes, reis e generais. Mas este desvio da aristocracia deve ser olhado como um erro do legislador. Logo à partida, uma das coisas mais essenciais é procurar que os melhores cidadãos tenham lazer e não se entreguem a uma ocupação indigna, quer quando exercem um cargo, quer na vida privada. Mas se é preciso atender à riqueza como proporcionadora de lazer, é mal que possam ser comprados os cargos mais importantes, o de rei e o de general. Esta lei torna a riqueza mais estimada do que a virtude e introduz em toda a cidade o amor pelo dinheiro. O que os dirigentes estimarem como digno de valor será adoptado pela opinião do resto dos cidadãos. E onde não se estimar, sobretudo, a virtude, não é possível que o regime seja firmemente uma aristocracia. É óbvio que quem costuma comprar o cargo quer tirar proveito, quando, na realidade, governa a troco do dinheiro despendido. Seria absurdo que um homem pobre, mas honrado, quisesse lucrar, e não o quisesse um homem menos honesto depois de ter gasto o dinheiro. Por isso, devem governar os que o podem fazer melhor, e seria preferível que mesmo que o legislador negligenciasse a prosperidade das classes superiores, pelo menos garantisse o lazer aos governantes. Também parece insatisfatório que o mesmo indivíduo desempenhe vários cargos, o que os cartagineses muito apreciam, pois uma obra é mais bem realizada por um só indivíduo. O legislador deve procurar que isto suceda, em vez de ordenar que um mesmo
toque flauta e faça sandálias. Se a cidade não for demasiado pequena, é mais constitucional e popular que sejam muitos a participar nas magistraturas. Se a participação for maior, como dissemos, cada tarefa resulta mais bem feita, mais em comum e mais rápida. Isto é óbvio no caso dos assuntos militares e navais. Em ambos os domínios, comando e obediência são tarefa comum. Mas, embora o regime seja oligárquico, os cartagineses protegem-se dos perigos respectivos através do enriquecimento do povo. De tempos em tempos, enviam uma parte do povo para as cidades submetidas e, graças a este remédio, asseguram a estabilidade constitucional. Mas isto é obra do acaso. O papel do legislador é impedir as revoltas. Na situação atual, se houver um infortúnio e a massa se revoltar contra os governantes, as leis não oferecem nenhum remédio para restaurar a paz. Tais são as características das constituições de Esparta, Creta e Cartago, que gozam de justa reputação. 12. Entre os que tratam das formas de governo, alguns não tomaram parte em atividades políticas, vivendo sempre como particulares. Já referimos o que é digno de menção acerca deles. Outros tornaram-se legisladores, quer na sua cidade, quer em terras estrangeiras, exercendo cargos políticos. Alguns foram apenas autores de leis, outros elaboraram constituições, como Licurgo e Solon, que estabeleceram tanto leis como constituições. De Esparta, já foi tudo dito. Quanto a Solon, alguns pensam ter sido um sábio legislador, porque aboliu a oligarquia desenfreada, porque libertou o povo da escravidão e porque fundou a democracia primitiva com uma feliz mistura de diferentes poderes. O Conselho do Areópago é um poder oligárquico. As magistraturas por eleição são um poder aristocrático. Os tribunais, um poder democrático. Tudo leva a crer que Solon não suprimiu as magistraturas que já existiam, o Conselho e as magistraturas por eleição. Estabeleceu a democracia ao fazer com que todos os cidadãos participassem nos tribunais. Alguns reprovam Solon por ter anulado o conjunto da Constituição, atribuindo o poder supremo em todos os domínios a um tribunal escolhido por sorteio. Quando o tribunal se tornou poderoso, adulou o povo como se de um tirano se tratasse, convertendo o regime constitucional na democracia que temos. Efialtes e Péricles restringiram o poder do Conselho do Areópago, e Péricles estabeleceu um pagamento pelo serviço nos tribunais. Deste modo, cada demagogo aumentou o poder do povo, conduzindo-o à democracia presente. É evidente que isso não parece estar de acordo com os intentos de Solon. Antes parece ter sido fortuito, sendo o povo responsável pela supremacia naval nas guerras médicas. Adquiriu consciência na sua importância e seguiu atrás de demagogos vis, apesar da oposição política das classes superiores. Mas Solon, segundo parece, só quis dar ao povo um poder indispensável para eleger os magistrados e pedir-lhes contas da sua administração. Sem estes direitos, o povo seria escravo e hostil, ainda que fosse soberano. Solon proveu todas as magistraturas com cidadãos notáveis e ricos, os Pentacosiomediminos e os Zeugtas, a terceira classe chamada dos cavaleiros e uma quarta classe, a dos operários, que não eram admitidos nas magistraturas. Foram legisladores Zeleuco, entre os Lócrios ocidentais, e Carondas de Catânia, que ditou leis para os seus concidadãos e para outras cidades calcídicas, na Itália e na Sicília. Alguns sustentam que Onomácrito foi o primeiro perito em legislação, originário de Locris. Praticou ginástica em Creta
aí vivendo e exercitando a arte da adivinhação. Outros acrescentam que foi companheiro de Tales, e que Licurgo e Zeleuco foram discípulos de Tales, e Carondas, discípulo de Zaleuco. Mas, quando dizem isto, não tomam em consideração a cronologia. Houve também Filolau, de Corinto, que se tornou legislador dos tebanos. Pertencia à família dos Baquíadas, e tornou-se amante de Diócles, o vencedor dos Jogos Olímpicos. Este Diócles, revoltado com a paixão incestuosa de sua mãe Alcione, trocou a sua cidade por Tebas, e aqui acabaram ambos os seus dias. Ainda hoje, mostram os seus túmulos, que se avistam facilmente um do outro. De um avista-se Corinto, do outro não. Segundo a tradição, eles próprios planearam a sua sepultura desta maneira. Diócles, devido ao desprezo por essa paixão incestuosa, não quis que Corinto pudesse ser avistada do seu túmulo. Filolau queria que fosse visível. Foi esta a razão pela qual se estabeleceram entre os tebanos. Filolau tornou-se seu legislador em relação a várias questões, entre as quais a adoção de filhos, que os tebanos designam por lei de adoção. Esta legislação é peculiar de Filolau e tem por fim manter constante o número de lotes de terra. Carondas nada estabeleceu de especial, exceto os julgamentos por falso testemunho, pois foi o primeiro a estabelecer a denúncia. Na precisão das suas leis, é o mais perfeito dos legisladores modernos. O traço peculiar de Falhas refere-se à desigualdade da propriedade, enquanto, em Platão, existe a comunidade de mulheres, filhos e bens, e as refeições comuns para as mulheres, a lei sobre a bebida segundo a qual os sóbrios deveriam presidir aos banquetes, a lei do treino militar para tornar os soldados ambidestros devido ao manejo das armas, porque não admitia que uma das mãos fosse útil e a outra inútil. Existem leis de Drácon, mas ele adaptou a sua legislação à Constituição existente. Nada existe de especial nem digno de memória nas suas leis, exceto a severidade resultante das grandes punições. Pítaco também elaborou leis, mas não constituições. Uma sua lei é de que se os embriagados cometerem algum delito, sofram uma pena mais elevada do que os sóbrios. Como os atos de violência são mais cometidos por embriagados do que por sóbrios, ele não atendeu a maior indulgência a ter para com os embriagados, mas apenas atendeu à conveniência. Andrôdamas de Régio tornou-se legislador dos calcídios da Trácia, no tocante a homicídios e filhas únicas herdeiras. Além disto, nada mais há digno de menção. Assim, terminamos, pois, o nosso estudo sobre os regimes vigentes ou idealizados por alguns autores.